Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo na série de 3 vídeos que eu preparei sobre a jornada do leilão ideal. No vídeo de ontem, o primeiro vídeo, eu falei sobre conhecer. O primeiro ponto, o ponto muito importante sobre conhecer os leilões, conhecer o negócio onde você vai entrar, conhecer o ambiente, conhecer o leiloeiro, conhecer uma série de fatores. Então, se você ainda não viu esse vídeo, te convido a assistir o primeiro vídeo da série, para que você não pegue o bonde andando aí e comece esse segundo vídeo sem entender o primeiro. Então, no vídeo anterior eu falei sobre conhecer. Hoje eu vou falar sobre planejar. Ontem mesmo já dei uns spoilers aí, já falei um pouquinho sobre planejamento, sobre planejar. Eu disse que se você não sabe exatamente pelo valor que você vai vender, por exemplo, o seu imóvel arrematado em leilão, você já tem um problema, porque como é que você não planejou exatamente por que valor vai vender? Claro que não exatamente, mas saber exatamente por quanto se pretende vender ou por quanto se deveria vender aquele imóvel arrematado em leilão é um ponto crucial para você começar a caminhada de saber se aquele leilão é viável, se aquele leilão é bom do ponto de vista legal, do ponto de vista comercial, né? Mas de qualquer maneira, o planejamento é fundamental. Então é sobre planejamento que a gente vai falar hoje. Amanhã, no último vídeo dessa série, a gente vai falar sobre arrematar. Aí eu vou falar sobre os detalhes da arrematação, como funcionam e de que maneira a gente entra para fazer o procedimento de uma forma correta. Então amanhã, não perca o último vídeo da série, o terceiro vídeo da série de 3 vídeos, né, que eu falo sobre arrematar. Então, conhecer, planejar, arrematar, que são os 3 pilares, são o alicerce da jornada do leilão ideal. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre planejar. Então, para falar sobre planejar, é muito legal já começar a falar sobre planejamento, porque existe uma frase que eu me lembro de Sêneca, que eu gosto muito dessa frase, e inclusive uma frase que eu conheci olhando nos tribunais, procurando os editais fisicamente, né, nos processos, procurando nas varas dos fóruns, né, em todas as varas de cada fórum. E isso é um trabalho que até hoje é feito, né, manualmente, muitas vezes, não só os leiloeiros judiciais que são online, mas também a gente busca os leilões nos editais fisicamente, né, apregoados ali nos próprios fóruns, né, na portinha lá do lado normalmente, não sei como funciona na sua cidade, mas em São Paulo, normalmente, em cada vara, em cada fórum, tem um local de publicação. Então, nesse local você encontra ali um mural, né? Nesse mural você encontra os editais afixados, e não exatamente numa ordem. Isso é interessante quando você tem essa experiência, porque você descobre que o seu ombro dói, você descobre que você tem ombro, porque você fica passa horas e horas ali levantando o ombro e procurando o edital, e você tem que levantar um edital para olhar o de baixo. Então você começa a levantar levantar outro, daqui a pouco você está com um calhamaço de, sei lá, 30, 40 editais, principalmente no Fórum Central, por exemplo, aqui em São Paulo, que são diversos processos, diversas varas, né? E lá a gente tem tem muita coisa. Então tem editais de intimação, de citação, e você começa a passar tudo aquilo para frente, porque não interessa, né? Mas tem que levantar e manter seguro lá em cima para poder ler a folha de baixo. Então isso é só um detalhe que eu estou contando, que me veio à cabeça, porque tem a ver com planejamento. Até para isso você tem que se planejar. Tem que se planejar para saber que você vai passar algumas horas, eventualmente, em alguns fóruns, até conseguir chegar no imóvel que você deseja, chegar no imóvel que você precisa arrematar. Isso, em grande parte, a gente fazia muito antigamente, né? Hoje em dia ainda é necessário, porque sempre tem algum edital que não é feito via leiloeiro. Às vezes o próprio oficial de justiça apregoa o leilão, isso no próprio hall do fórum. Isso era muito comum antigamente. Quem é da velha guarda aí dos arremates, como eu, já passou
por muita coisa assim, né? Já arrematou muito imóvel, teve a alegria, a felicidade de arrematar dessa maneira. Era excelente, né? Era um momento assim incrível, porque você estava lá no meio do hall do fórum, aquela bagunça ali de gente andando para lá e para cá, e você ia arrematar o imóvel ali através de um oficial de justiça, né? Apregoando, e a gente poder arrematar ali e resolver a situação ali mesmo no fórum, já levar o nosso documento, identidade e tudo mais, talão de cheque, né, que é obrigatório até hoje, a gente arremata os leilões com cheque, né, isso nos leilões presenciais, então não tem outra forma de pagamento, né, claro que hoje em dia tem transferência, tudo, mas para os leilões, em especial, na maioria das varas, em diversos momentos, ainda só é admitido cheque para pagamento. Então se prepare também, isso é um planejamento que você tem que ter, uma folha de cheque pelo menos, e de preferência duas, porque se você errar a primeira, você tem que ter pelo menos outra para resolver. Mas é muito interessante. Mas já, sem me alongar aqui nessas preliminares, tem uma frase de Sêneca que eu gosto muito, que inclusive nesses dias que eu estava buscando os editais, eu via fixado na parede do fórum. Eu acho que até hoje, se você procurar fisicamente, for até os fóruns, até as varas, você deve encontrar em algum mural esse anúncio, né, afixado. Então lá dizia, é uma frase mais ou menos assim, não vou falar ao pé da letra, mas é mais ou menos isso. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento é favorável. Então, e tem um desenho de uma vela, né, de um barquinho, um barco à vela, e a realidade é aquela. Eu comecei a pensar, a primeira vez que eu vi isso faz muitos anos, comecei a pensar nessa frase, meditei, e realmente isso significa, de uma forma sintetizada, que sem planejamento não dá para ir para lugar nenhum. Ou, na melhor das hipóteses, dá para você ir para qualquer lugar, né? Mas se qualquer lugar te interessar, então pode ir sem planejamento mesmo. Pode fazer as coisas de qualquer forma e esperar o resultado que vier para você. Mas não é isso que eu estou aqui disponível para te passar, não é essa meu intuito. Meu intuito é te informar, te preparar para arrematar os melhores negócios, os melhores leilões que você pode arrematar. Que você vai ter que buscar entender esse ponto, que se você não sabe o tipo de leilão para o qual você vai dedicar o seu tempo, sua atenção, então você não sabe para onde você está indo. E se você não sabe para onde você está indo, qualquer vento pode ser favorável para você. Agora, se você sabe para onde você quer ir, você sabe o vento que você tem que buscar. O bom marinheiro sabe o momento de acelerar, o momento de parar, de parar de acelerar, de segurar o barco. Ele sabe o momento, sabe se vem uma tempestade ou se não vem. Ele não consegue prever diversas coisas, mas ele sabe, ele conhece do mar, ele conhece do barco, ele conhece a si mesmo. Então ele tem muita coisa ali que está no controle dele. Então é sobre essas coisas que eu quero falar. Tem muita coisa que não está no seu controle, mas tem muita coisa que você consegue controlar. Tem muita coisa que você não vai passar se você fizer uma boa pré-análise, se você fizer um planejamento correto, se você entender que não vai dar para falar aqui nesse vídeo, já estou vendo que o tempo vai passando, é tanta coisa para falar que não consigo falar em pouquíssimo tempo, mas estou aqui tentando ser o máximo objetivo possível e para entregar esse conteúdo de uma forma sintética. Então, voltando na questão do planejamento. O planejamento implica em você saber todas as fases do processo e saber por quanto qual é o seu objetivo, qual é o seu perfil de investimento em primeiro lugar. Se você tem o interesse de arrematar um imóvel para revendê-lo, por exemplo, e fazer dinheiro, né, lucrar com essa revenda desse imóvel, você precisa saber o bairro, precisa saber o tipo a velocidade de venda, a velocidade média de venda daquele bairro. Você precisa saber quais são os leilões que vão ter maior liquidez. E para descobrir tudo isso, você precisa se planejar. Eu falo sobre cada detalhe desse planejamento no meu curso, mas eu não consigo falar tudo isso aqui para você. Então o que eu pretendo fazer hoje é te mostrar que existe a necessidade de você se planejar. Para você participar de um leilão presencial, por exemplo, para começar você precisa ter uma folha de cheque. Você precisa saber que você precisa levar uma folha de cheque. Para você participar de um leilão eletrônico, você precisa
estar habilitado, você precisa se cadastrar no leiloeiro e estar habilitado. É um dos passos tão simples, coisas tão óbvias, mas muitos investidores perdem os negócios porque não estavam habilitados, porque não tinham a folha de cheque ou por qualquer outra razão. Então eu não quero que você seja esse tipo de investidor, eu quero que você seja uma pessoa capacitada, planejada, que sabe onde quer chegar, antes mesmo de arrematar. Isso não é que é possível, isso é necessário. É necessário você saber que tipo de imóvel vai arrematar de acordo com a sua finalidade, de acordo com o seu objetivo. O que é que você espera desse imóvel? Você quer morar no imóvel? Então você vai saber as características desse imóvel e vai arrematar de acordo com a sua vontade, o seu gosto, o seu perfil, o tamanho de acordo com o tamanho da sua família, se tem 2, 3, 4 dormitórios, se um dormitório te atende. Então o planejamento é fundamental. Você precisa saber quanto vale esse imóvel no mercado, para não entrar em fria. Quantas pessoas eu já vi, N vezes, dando lances nos imóveis que não tinham nem noção de por quanto deveriam vender esses imóveis, ou quanto valeria esse imóvel realmente no mercado. Então que adianta você ter a vitória em um leilão, mas não ter a vitória do ponto de vista financeiro? E se for mais barato comprar o da vizinha, que está à venda ali por metade do preço que você está dando de lance no leilão, qual é a vantagem de arrematar um imóvel no leilão? Eu estou falando aqui com pessoas que querem fazer dinheiro, que querem lucrar com imóveis, não só para uma revenda imediata, né? Se não for o caso de vendê-lo imediatamente, você pode manter esse imóvel no seu patrimônio, pode colocar esse imóvel, e quando você for revender esse imóvel, principalmente, você vai realizar um lucro absurdo, um lucro enorme. Essa é a minha proposta. Minha proposta é fazer com que você faça dinheiro, mas para fazer dinheiro você precisa se planejar. Precisa saber que o leilão, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos passos. O leilão eletrônico, por exemplo, é um leilão que você precisa, eu já falei, habilitação, precisa estar disponível na data, você precisa entender o edital, você precisa conhecer o edital, você precisa fazer uma pré-análise, análise jurídica, você precisa já se planejar para ter um advogado, buscar uma consultoria, ou você precisa entender do processo, você precisa ter a pesquisa comercial desse imóvel, ou seja, saber referenciais, buscar referenciais no mercado, por quanto esses imóveis estão sendo vendidos, similares, existem outros imóveis à venda no mesmo prédio, quantas unidades foram vendidas e quando foi vendida a última unidade. Só um exemplo, um exemplo de pesquisa de mercado, de amostragem, que você precisa fazer para ter uma noção se aquele imóvel, se você pretende revender, por exemplo, tem uma certa liquidez, ou qual é a liquidez daquele imóvel. Se é um imóvel num condomínio, se é um imóvel comercial. Se você remata um imóvel para morar, então as suas necessidades têm que estar satisfeitas, ou tem que minimamente, você precisa achar um imóvel que minimamente satisfaça as suas necessidades. Senão não adianta você arrematar um imóvel que você não vai ficar feliz, né, com aquele imóvel. Então são coisas básicas, coisas simples, mas são necessárias. Você precisa fazer esse planejamento. Você precisa saber que o leilão, por exemplo, normalmente, via de regra, é pago à vista. Então, se você tem a necessidade se você vai se preparar para um arremate, você precisa estar preparado para fazer um pagamento à vista. Em alguns casos, de acordo com o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, é possível arrematar com até 25% de entrada e o restante parcelado em até 30 vezes. É uma condição que está agora já aprovada legalmente, né? Tá na lei, já está no código, mas é uma condição que vai te limitar de uma certa forma. Então você precisa saber que você só vai conseguir ter a transferência definitiva do imóvel depois que você terminar o pagamento. Então tem certas questões de planejamento que você precisa avaliar com o seu advogado, com o seu consultor, se você for utilizar o serviço de ou se for você mesmo o arrematante e for sozinho, você precisa saber desses passos, saber exatamente os momentos, né, quando é que você vai tomar posse do imóvel, quando é que você vai poder, teoricamente, revender esse imóvel e já ter esse resultado que você espera, o lucro pretendido. Então todos os detalhes sobre o arremate tem a ver com planejamento. O planejamento passa por todas as áreas, do começo ao fim, desde a pré-análise até a revenda do imóvel, no caso de alguém que vai revender.
Bom, então planejamento engloba todas essas fases, tem N fases, tem N processos, mas todas essas fases têm que ser pensadas antecipadamente. Não há como participar de um leilão, entrar no leilão, dar um lance, qualquer coisa nesse sentido, se você não se planejou, se você não sabe por quanto vai vender, por exemplo, esse imóvel, e para que você possa atribuir, possa definir o seu lance máximo. O lance mínimo é determinado pelo processo. Então ele está lá, ou é o valor da avaliação, ou é até 60%, ou 50%, em alguns casos até 30% do valor da avaliação. A gente pega alguns casos assim, por exemplo, no TRT, em outras varas, a gente tem casos de até 30% do valor da avaliação. Ou seja, se você pega um imóvel de, para dar um exemplo, um imóvel de R$1 milhão, um apartamento, por exemplo, de R$1 milhão, você pode arrematar por 300 mil numa ação do TRT, por exemplo, e só que isso tem algumas implicações. Você precisa conhecer o processo, você precisa conhecer o imóvel, uma série de fatores, mas tudo isso, todos os riscos, vamos dizer assim, mitigados, você tem a possibilidade de arrematar esse imóvel por aquele valor. O seu único problema é a concorrência. Se a concorrência for grande, alguém continuar dando lance, o valor vai subindo e você vai ter que saber qual é o seu lance máximo. Se o seu lance máximo naquele imóvel, o lance máximo é definido de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é revender o imóvel, você precisa saber que vai ter um percentual de comissão, um percentual de custo, um percentual, tudo isso está detalhado na nossa jornada no leilão ideal, mas só para mencionar, você tem uma série de custos e obrigações relativos ao imóvel, e essas despesas você vai ter que arcar com elas até o momento da revenda do imóvel. Então, todo esse cálculo tem que ser feito previamente. Você tem que calcular, isso nós temos uma planilha que faz isso, né, de uma forma automática, mas é necessário você entender esse procedimento, esse processo, para saber que isso é perfeitamente necessário, né? Fazer esse cálculo, saber exatamente o cálculo da torre, né? Antes de começar, saber o custo da fundação, o custo da matéria-prima, o custo dos funcionários, o registro e tudo mais. Tudo isso vai elencar a sua planilha de custos, né? E você vai ter a noção exata do valor de arremate máximo. O seu lance máximo fica definido com base no valor pretendido de venda. Claro que uma suposição, ainda é no campo da suposição. Essa planilha trabalha com fatores que são colocados como ainda não são reais, porque você ainda não revendeu esse imóvel, mas são fatores muito próximos da realidade. Então não são chutes, a gente busca inferir, né, busca colocar esses valores de acordo com realmente estatísticas. Então, tendo esses valores elencados na planilha, você tem o seu lance máximo. Tendo o seu lance máximo, você sabe o máximo que você pode dar realmente ali de lance na hora. Se o incremento é o valor que a gente vai subindo, né? Se é de R$1.000, se é de R$5.000, dependendo do lote, dependendo do leilão, esse incremento pode variar. Então esse incremento, você deu um lance de R$1.000 e chegou no seu lance máximo, ali é onde você para. Se alguém der 1.001, 1.002, pronto, arrematou, é dele, passa para o próximo, é assim que tem que ser. O arrematante precisa ter sangue frio, é assim que nós trabalhamos, a gente não tem emoção nessa hora. Claro que a gente tem emoção, mas a gente domina a nossa emoção, isso é o que eu falo também no treinamento. Nós precisamos dominar nossas emoções, dominar nosso ímpeto de fazer uma coisa, de ganhar, porque essa sensação de ganhar no leilão, na verdade, praticamente não existe. Existe ganhar no leilão, existe uma disputa, óbvio, no leilão, mas as pessoas se embananam nessa hora, elas se enganam e acham que estão disputando, deu mais 2.000, mais 3.000, aquela coisa, você vai, não, ganhei o quê? Se você ultrapassou o seu lance máximo, se você entrou numa zona de total desconforto para você colocou o seu capital em risco, porque dependendo do valor que você vai subindo, fica impossível de recuperar. Então, todas essas contas têm que ser feitas previamente. Ah, mas previamente para quando? Para 1 minuto antes do leilão, para 1 minuto antes de você dar o seu lance. Então tudo isso tem que ser
calculado previamente, tudo isso tem que estar bem claro para você. Todo o planejamento feito, seu lance máximo estabelecido, pode participar do leilão, pedir sua habilitação, está tudo certo, a parte jurídica checada, parte comercial checada, você está dominado mentalmente, fisicamente, então está preparado, vamos lá, vamos dar lance, vamos para cima, a gente arremata e acabou. Ninguém, a concorrência não é o seu principal problema, o seu principal, se você é um arrematante já que tem arremates com frequência, você sabe que um dos seus maiores problemas, eliminando, né, o ponto de vista comercial e o ponto de vista jurídico, é exatamente a concorrência. Então, se o imóvel do ponto de vista jurídico está ok, do ponto de vista comercial também está ok, se ele tem o tamanho que precisa, o valor está dentro daquilo que você pretende pagar e o que ele vale no mercado, então você pode arrematar tranquilamente. Agora, a concorrência você não controla, não domina. Então existem estratégias também com relação à concorrência. Eu falo também no treinamento, por exemplo, o momento certo de dar o lance, o momento certo de demonstrar para o outro, porque tem momentos, até mesmo no leilão online, que a gente consegue perceber o grau real de interesse em algum determinado imóvel. Quem tem experiência sabe o que eu estou falando, mas existe um momento específico que você percebe um real interesse. Então, quando se preparar e para quando dar o lance, e até quando chegar, e até quando e quanto esperar para dar esse lance. Então, tem uma série de fatores aí que a gente ensina, que também não dá para falar aqui, mas hoje eu queria deixar para vocês esse ponto de vista sobre o planejamento. O planejamento é fundamental. Eu toquei em diversos pontos, já estou me estendendo demais, a minha proposta era fazer um vídeo menor, mais curto, mas eu não consegui, me perdoem, mas eu sou assim, eu não consegui, então hoje acabou ficando um vídeo um pouco maior. Então espero me conter, espero entregar menos conteúdo no próximo, amanhã, mas espero que você não fique bravo comigo, porque eu passei um pouquinho aqui do tempo, mas eu acho que eu tentei cobrir aí tudo que envolve o planejamento. Amanhã eu vou falar sobre arrematar. Já falei um pouquinho hoje também sobre arrematar, sobre essas questões do arremate. Isso também tem a ver com o que eu vou falar amanhã. Mas não perca o vídeo de amanhã. Eu vou falar sobre arrematar, vou falar sobre os momentos do leilão, sobre os detalhes que acontecem no leilão. E é imprescindível que você assista esse terceiro vídeo para fechar pelo menos os fundamentos, são os rudimentos aí, como a gente fala na música, né? Quem estuda bateria sabe que precisa entender, precisa aprender os rudimentos. Então aqui eu estou te entregando fundação, estou te entregando material de base, para que você se dê bem em qualquer tipo de leilão, até nem mesmo, não somente os leilões de imóveis, mas para qualquer tipo de leilão esses conceitos vão valer também. Então, espero que você goste, espero que esteja gostando dessa minissérie aí de 3 vídeos. E amanhã tem mais, me acompanhe, fica firme aí. Eu vou tentar amanhã entregar um vídeo o mais rápido possível. Eu estou fazendo esses vídeos à noite, que para mim está sendo mais tranquilo, mas tenho trabalhado durante o dia. Mas amanhã também pretendo fazer esse vídeo e entregar um pouquinho mais cedo. Então, até o próximo vídeo, amanhã sobre arrematar. Então, até mais, fiquem com Deus.